Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês melhores mentes do mercado, quem faz o mercado brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conhecer os negócios, os fundamentos das companhias e sempre trazendo esses assuntos diversos para a construção do seu portfólio. E hoje nós vamos falar com João Paulo Piccolo, presidente da Nuremberg Messe Brasil, sobre eventos, sobre esse mercado e como ele vem se desenvolvendo, esse termômetro que é o mercado de eventos no Brasil, como ele vem se desenvolvendo e o que a gente pode esperar para o ano de 2024. João Paulo, JP. Um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro. Bom. Prazer é todo meu. Obrigado pela recepção. Maravilha. A gente teve o prazer de conhecer a companhia e bater esse papo, né, e poder convidá-los aqui para o programa. E é um tema interessantíssimo, especialmente para um ano que nós vivemos e um momento de país em que nós vivemos. A gente sofreu, desde a pandemia, uma mudança de diversas dinâmicas sociais. E o mercado de eventos, a gente sabe, o próprio mercado financeiro ele é fomentado por grandes eventos periodicamente, é um grande termômetro de para onde as coisas estão caminhando, né? Então, entender o que são as projeções desse mercado e como as empresas têm convocado esse mercado ajuda bastante a entender o que vem por aí no ano de 2024. Então, não posso começar com outra pergunta, senão o que esperar desse mercado de eventos para 2024? Será mais um ano muito forte, né? Na verdade, a gente vem há 3 anos pós-pandemia batendo recorde de resultado. A gente sofreu muito, como se deve imaginar, durante esse período, né? Porque nós fomos impossibilitados de realizar os nossos eventos, né? Na época, a gente fazia tudo que era contrário, né, ao que estava acontecendo, né? Que é juntar gente dentro de uma estrutura física. E aí, passado esses 2 anos, eu lembro no início, tinha muito filósofos de plantão dizendo que o nosso negócio ia acabar. Eu sempre fui contra essa informação. Passados 2 anos, nosso negócio voltou com muita força, né, porque ninguém aguentava mais ficar na tela de um computador, fazendo reunião ou encontros online, né, com clientes, amigos e parceiros. E o mercado veio forte, né? Essa demanda reprimida foi representada nos nossos eventos ao longo dos anos. Então foram anos incríveis e 24 tende-se a manter essa agenda positiva de crescimento. A gente tem basicamente 2 KPIs, né, que a gente considera importantes. O número de visitantes, né, e o número de expositores patrocinadores. A gente tem uma média ali de um crescimento de 20%, 30% por ano, por produto, por feira. Então a gente está muito feliz, muito animado com esse ano também. E vocês trabalham 100% com o físico. O negócio de vocês é construir esse evento que, de fato, reúne as pessoas, como você colocou, pessoas num lugar físico trocando essa experiência pessoal. Na verdade a gente reúne quem quer comprar com quem quer vender. Eu gosto desse ponto de vista. Quem quer comprar, quem quer vender. É isso, é simples assim, né? A gente coloca essas pessoas, esses atores importantes de uma determinada indústria dentro de uma estrutura física. Então, basicamente, esse é o nosso negócio. A gente, sim, o nosso core são os encontros presenciais, né? A gente faz ali dentro da empresa, a gente tem um portfólio de 14 grandes exposições, mas é óbvio que isso vem até antes da pandemia, a gente tem se inserido cada vez mais no universo digital. Mas eu tenho um olhar muito forte para analytics, né, para data, né? A gente tem um olhar porque, no passado, os grandes organizadores de eventos, e eu falo isso com muito respeito, porque foram esses que criaram o nosso business, né? O que eles fizeram? Eles colocavam essas pessoas dentro de uma estrutura física que eles não sabiam o que eles iam fazer ali dentro, né? Hoje não, hoje a gente tem uma informação muito precisa do que esse indivíduo tem para investir, do outro lado, o que essa empresa tem para vender, e aí a gente faz esse cruzamento de dados. Então, os nossos negócios, eles são especificamente orientados à produção de grandes negócios. É isso que a gente faz. E onde exatamente entra justamente a atuação da empresa? Imagina que o evento tem cabeça dos patrocinadores e expositores, que tem ali um propósito. Vocês entram na constituição do evento, na concepção de espaço físico, na concepção de conteúdo, na estruturação, eventualmente, do projeto de venda. Quais são os pontos de atuação
se eu tenho, no mercado financeiro, por exemplo, a gente tem alguns eventos que são marcantes ao longo do ano. Eu tenho um projeto de criar um novo evento. Em que momento eu vou procurar vocês e em quais etapas dessa formação do evento vocês vão me ajudar? Legal, excelente pergunta, te agradeço. As pessoas confundem, né? Você imagina explicar para a família o que é ser um feirante, né? O pessoal acha que você vende tomate, abacate. Eu adoro quando alguém me faz essa pergunta. Então, nosso portfólio, né, de novo, são 14 eventos, são 28 setores da economia. Né? Então, a gente tem eventos proprietários, na sua grande maioria, né, e alguns eventos de terceiros. Uma associação importante de uma determinada indústria, a gente é contratado para fazer a operação total deste evento. Eu costumo explicar o nosso negócio da seguinte forma. Então, você é um líder de uma determinada indústria. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma feira muito forte para a indústria farmacêutica, chama-se FCF Pharma. Esse é um título nosso, de propriedade da Nuremberg Messe. Então, só um entendimento rápido, assim, o visitante é a indústria. O que ele vai fazer no evento durante 3 dias? Ele vai comprar máquina, equipamento, matéria-prima, embalagem para fazer o medicamento. Essa é a feira. Nosso trabalho, ele divide-se em algumas frentes. Então, por exemplo, eu tenho um processo comercial, uma equipe comercial, que vai fazer o quê? Vai atrair os expositores. Né? E aí tem um trabalho, obviamente, de inteligência, as melhores marcas, as marcas que fazem sentido para a indústria. Obviamente, eu tenho um líder de produto, né? Um líder que conhece o produto, está mergulhando diariamente na necessidade daquela indústria. Eu tenho uma equipe de marketing, né, porque eu preciso trazer um comprador que interessa para o meu cliente, né, então eu preciso ter uma inteligência também importante, uma metodologia própria para atrair o grande comprador, aquele que tem poder de compra para entrar numa feira nossa e fazer grandes negócios. A equipe operacional, né, porque você montar um evento de 40 mil metros quadrados demanda também uma inteligência, né, demanda know-how, conhecimento, não é fácil, contratação de fornecedores. Então esse também é um pouco do nosso trabalho operacional, né, montar aquele castelo, né, a gente tem ali, pra você ter uma ideia de dimensão, a gente chega a ter num dia de montagem mais de 4 mil pessoas montando um evento. Então você consegue entender a dinâmica, né, a magnitude de um projeto como esse. E financeiro, gestão é um negócio, tem que dar resultado, né, comprar bem e entregar resultado para a matriz. Então basicamente esse é o nosso negócio, né, para os eventos próprios. E aí, para os eventos de terceiro, depende da demanda. Por exemplo, eu tenho várias frentes de atuação. Eu tenho uma feira, por exemplo, que eu faço só gestão operacional. Processo comercial, processo de marketing fica com o proprietário e ele nos contrata para fazer a gestão operacional, para montar o castelo. Né? Eu tenho também o pacote completo. Se há o interesse de usar todo o expertise, todo o know-how da operação, a gente coloca isso à disposição também. E o que motiva vocês a começarem uma nova feira? Quando vocês são contratados por um grupo, por terceiros, para fazer a operação, o chamariz da demanda veio de lá. Mas o que faz vocês buscarem os primeiros eventos proprietários? O que vocês olham no setor, o que vocês estão pensando e como vocês montam um pipeline de novos eventos? Olha, oportunidade, tendências, acho que são várias frentes que a gente acaba analisando. Eu posso dar alguns exemplos. Por favor. Por exemplo, a gente é sócio da JHSF, né, num evento de aviação executiva, de mercado de luxo, né, uma iniciativa que nasceu 3 anos, né, num bate-papo, a gente se conhece há bastante tempo, começamos a namorar e tinha uma demanda de fazer alguma coisa numa propriedade deles, que é o Aeroporto Catarina, e a gente se encontrou, a gente começou a bater um papo e a gente começou a montar um projeto a 4 mãos, que hoje é um evento consagrado, chama-se Catarina Aviation Show, então daí nasce uma oportunidade. Um outro exemplo que eu posso dar é o Hydrogen Dialogue, né? A gente tem um evento proprietário na Matriz, com o mesmo nome, que discute o tema de energia limpa e energia verde, né? Hidrogênio, no caso. A gente ficou bastante interessado, conheceu alguns atores aqui no Brasil e começamos a discutir por que não trazer esse produto para o Brasil. Então esse também é um outro exemplo de como a gente enxerga novas iniciativas, né? Tem diversas frentes, diversas formas. A gente é uma empresa jovem, eu sou suspeito para falar do meu time, mas eu tenho uma moçada lá que é bastante antenada, né? Então a gente sempre olha para as oportunidades com força, com vontade e com verdade. Isso é super bacana, e é uma empresa jovem, de cabeça, mas tem uma expertise importante nesse setor. E uma outra coisa que eu queria entender, como veio a presença da companhia, que é uma companhia multinacional,
como foi a construção da presença dela aqui no Brasil? O que vocês encontraram de interesse no mercado local e como vocês desenvolveram esse mercado aqui no país? Legal. É um projeto da matriz de internacionalização que começou no ano de 2008, né? Acho que a primeira projeto internacional foi na China. A gente tem uma operação na China também. E aí, na sequência, o Brasil estava no auge, acho que todo mundo vai lembrar. E aí existia uma boa vontade. Brasil takes off, né? Não é? Aquela famosa capa. Que capa? Essa é o botão de liga do azar, né? Você já sai na capa da Economist, já sabe o que acontece. Sensacional. Mas enfim, aí começaram a estudar o mercado brasileiro, e aí se depararam com uma operação já existente na época, que era o braço de feiras da AC Nielsen, pesquisa de mercado. Era uma empresa muito forte, bem estabelecida no Brasil, né, e era naquela época de propriedade de um private equity. Eu não vou lembrar agora o nome, mas a empresa chamava-se Nielsen Business Media. E aí houve a aquisição dessa operação em 2009 e foi como entramos no mercado brasileiro. Existia e ainda existe uma sinergia de portfólios, né, esse é um outro olhar da matriz, né, a gente é líder em diversas indústrias na Alemanha, e aí quando você olhava para esse portfólio, tinha uma sinergia, por exemplo, no mercado PET. A gente é proprietário da maior feira do mundo da indústria PET, na Alemanha. E tinha uma feira que existe até hoje, que também é líder, a maior feira das Américas, no mercado PET também. E o que vira a chave? Você comentou sobre olhar mercado, né, entender as oportunidades, né? O que vira a chave para um evento ser lucrativo, seja para o organizador, seja para o feirante? Acho que trazer as pessoas certas, né, para dentro de uma estrutura física. Acho que como é que eu posso colocar de uma forma educada? Aqui, sinta-se à vontade. Aqui o programa é para a gente tocar nos assuntos da forma como eles veem o mundo. Acho que acabou aquela coisa de tomar um chopp no final do dia, tapinha nas costas, sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais olhando para o retorno sobre o investimento, né? E eu acho que o nosso papel é entregar isso, oferecer isso, né? Então, um evento de sucesso, ele deve necessariamente entregar resultado, né? Então, eu chego em alguns produtos a discutir numa mesa com 10 maiores expositores o múltiplo do retorno do investimento. Quanto vocês querem? 5, 6? E aí, em grupo, a gente vai discutir como que a gente vai chegar nesse número. Então, realmente um olhar bem profissional, maduro, responsável e uma missão importante de entregar resultado. Qualquer coisa diferente disso tem prazo de validade. Esse é um olhar quase que pessoal sobre o tema, né? Acho que as empresas cada vez mais estão demandando investimentos em situações pontuais, né? E a gente tem essa obrigação de ser um parceiro de negócio das indústrias que a gente atua. E como é que você caiu nesse mundo, né? Como é que quando a Adalberto Bess veio para o Brasil, ele olhou assim, o JP e falou, pô, deixa eu puxar esse rapaz aqui para fazer esse negócio acontecer? Eu tenho uma longa história na indústria, né? Eu comecei há 23 anos atrás, num espaço de eventos que existe até hoje, o Transamérica Expo Center. Na época ele estava sendo inaugurado, e aí eu entrei na operação, ainda muito jovem. Passado alguns bons anos, eu fui para uma outra operação, e aí eu virei o lado da mesa, né? Aqui eu era centro de exposições, aí eu fui para uma empresa holandesa na época, que chamava VNU Business Media, como gestor de eventos. Essa empresa foi adquirida e eu continuei nesse processo de transição. E em 2009, 2010, eu fui convidado por uma empresa que hoje é líder de mercado, a Informa Markets, para ser diretor de portfólio de eventos. Fiquei nessa operação quase 5 anos. E aí, na sequência, eu fui convidado para uma outra empresa, também inglesa, a Reed Exhibitions, que comprou a Alcântara Machado no passado, para ser diretor de um portfólio importante, portfólio automotivo, salão automóvel, salão duas rodas, enfim, era um mercado bem impactante na época. E aí, em 2016, eles estavam procurando um novo CEO. Apareceu o convite, a gente conversou um pouquinho, namorou um pouquinho no começo, e aí eu entrei, tomei a decisão importante de abraçar essa oportunidade. Eu estou muito feliz, assim, são quase 8 anos de história com os alemães,
Trabalhei com inglês, trabalhei com americano, trabalhei com holandês, já trabalhei com italiano também, e trabalhar com alemão tem sido um prazer. Eu brinco com o meu chefe que a gente ainda está de mãozinha dada, começo de namoro, e está muito gostoso. Tem muito respeito e carinho pelos alemães. E quanto global é esse mercado? Você comentou da sinergia de alguns portfólios, né, de ter contatos na indústria que se replicavam aqui no Brasil, mas quanto dessa triangulação reforça os mercados e aí justifica naturalmente você ter uma empresa multinacional para o setor? O quanto é mais eficiente, quantos eventos se, digamos, repetem e você consegue ter esses ganhos de sinergia, né, nas operações globais? Acho que é importante, se me permite, Felipe, assim, um passo antes, assim, o nosso negócio é comunidade, né? As nossas plataformas, os nossos eventos, eles representam uma determinada comunidade, uma determinada indústria, né, que se comunica com o mundo inteiro. Então, as feiras na Alemanha, né, que são líderes de mercado, mundialmente falando, elas reúnem atores, players do mundo inteiro, das Américas, da Europa, da Ásia, da América Latina, enfim. Então, você reúne não só visitantes, compradores, mas também expositores, né? Então, tendo isso em vista, também acontece a mesma coisa no Brasil. A gente chega a ter de 20% a 25% dos nossos expositores empresas de fora. Então, eu tenho grandes participações de empresas italianas, americanas, alemãs, né? Então, tem essa troca, né? Essa dinâmica de participação em feiras do mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, um produto que é líder de mercado em alimentos orgânicos, né? Chama-se Biofá. É uma feira linda, acontece na cidade de Nuremberg, no nosso centro de exposições, e é uma feira que reúne o mundo inteiro, né? E ela acontece em diversos países. Ela acontece em alguns países na Ásia, a gente tem a Biofá Américas, a gente tem a Biofá Brasil, e aí você tem uma troca, que a gente chama de Product Family, que tem essa troca, esse dinamismo de troca de informações. E quando você comentou sobre metrificar, né, o retorno sobre investimento como uma tendência na demanda, né, na construção dessa indústria, cada vez mais expositores vão para a mesa e a gente debate como tornar esse projeto viável. Que mudanças a gente tem em formato de evento? Você comentou já do pulo tecnológico, né? Então você ter essas interações também com suporte online, mas o que tem mudado na dinâmica, no que é ter essa convivência física com os adventos tecnológicos que hoje a gente Legal. tem? De novo, né? Pós-pandemia, o nosso mercado cresceu muito, né? A demanda reprimida, aquela coisa de tela de computador, ninguém aguentava mais, foi todo mundo para dentro do pavilhão, reencontrar amigos, fornecedores e clientes, né? E a gente continua nessa tendência de alta. Formatos, né, são diversos. O principal ainda são as feiras, né, onde que acontece nos centros de exposições, porque é difícil imaginar, por exemplo, numa feira que a gente tem do mercado de vidro, onde a gente tem, por exemplo, uma participação maciça de empresas italianas com grandes máquinas. Você não vai conseguir vender uma máquina de 2, 3 milhões de euros numa tela de computador, você concorda? Então, o formato físico, presencial, é o único que eu vejo como uma realidade. No entanto, se você pensar em conteúdo, se você pensar em eventos de conteúdo, congressos, conferências, aí eu enxergo a possibilidade de você fazer algo híbrido, não somente online. Híbrido, ou seja, você coloca ali um core de 100, 200 pessoas dentro do congresso e você consegue transmitir esse mesmo conteúdo para mais 2.000 pessoas de forma digital. Então esse é um outro formato que a gente atua. Acho que você me permite, é importante também destacar, além da Nuremberg Messe, a empresa de feiras de negócio, a gente tem uma outra operação no Brasil que chama-se Hyria Nuremberg Messe. É uma empresa especializada em conferências, em congressos. A gente chega a rodar de 60 a 80 eventos por ano, né? A gente faz muito evento com a revista Exame, com o New York Times, é uma frente de negócio importante nossa. A gente faz muito evento na B3 também. Então, trazendo um pouco do mercado financeiro. Então, é uma operação também importante. E essa, voltando para a tua pergunta de formato, essa usa muito o formato híbrido. Algumas poucas vezes, somente digital, mas a gente percebeu que o digital,
não é tão simples, né? As pessoas, vamos fazer tudo digital, mas a nossa visão é que você concorre com muita coisa. Você concorre com WhatsApp, você concorre com o funcionário te chamando, com se está fazendo home office, o filho gritando. Então, assim, é difícil você manter a atenção de um indivíduo num evento 100% digital, 100% online. Você concorre com a BBC, né? Você tem a troca de conteúdos, porque, de fato, o pessoal pensa, uma das grandes vantagens do Congresso é te tirar do mundo real. Você fica 2, 3 dias focado naquele universo. A partir do momento que você faz um evento à distância, você quebra essa barreira, né? Você acaba tendo importunações ou outras distrações para fora desse mundo e dificilmente você vai conseguir se concentrar integralmente naquele evento como era no presencial, né? E como funciona essa dinâmica? Você comentou de ser uma empresa de congressos versus a feira. O que vira essas chavinhas também? Então, o que dá a dimensão dos eventos, né? Se eu vou para uma escala de feira e com expositores e essas trocas, digamos, em hubs mais individualizados, ou se eu vou para um congresso de painéis mais centralizados, como funciona a decisão e a troca disso com os clientes e com os parceiros? Olha, eu gosto de dar muito exemplo, né? Então, a gente tem 2 produtos na casa do mercado pet, né, e veterinário. Uma chama-se Pet South America e a outra chama-se Pet Vet. Né? A Pet South ela é mais voltada para o varejo, então eu tenho o dono do pet shop e funcionários de um pet shop visitando o evento. O que eles vão fazer lá? Eles vão conhecer as novidades do setor, né, como higiene e beleza, acessórios, a ração que vende em gôndola de supermercado. E eu tenho um outro evento mais orientado para o universo veterinário, né? E a gente está falando do quê? De médicos veterinários. E esse é um cara que precisa se atualizar através de muito conteúdo. Então esse é um evento que eu faço em formato de congresso. A gente chega a reunir quase 12 mil médicos veterinários, né? E em torno dessa área de conteúdo, dessa grande conferência, a gente tem a exposição onde ele vai ver as tecnologias que podem ser colocadas numa clínica veterinária. Então ele vai lá absorver conteúdo. É diferente justamente dessa troca. É diferente. Por exemplo, uma outra feira nossa, a FCE Cosmetic, que é uma feira importante, líder de mercado na indústria cosmética, né? E a gente tem mais de 4.500, se eu não me engano, profissionais de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Esse é um cara que precisa de atualização constante, né? E isso é feito não só conhecendo as tecnologias novas, mas também muita formação, muito conteúdo, muito preparo. E aí o formato congresso cabe e muito bem. Então, você geralmente vai olhar isso a partir justamente do público. Então, do público, o que vai se você está levando valor à feira, provavelmente você vai ter uma métrica de negócios fechados na feira. Enquanto o congresso, você vai ter essa disseminação de conteúdo, de informação. É isso mesmo, exatamente isso. E como tem, por exemplo, você comentou, aí é um outro setor, mas comentou, por exemplo, no setor automobilístico existem grandes eventos. Dificilmente os negócios se fecham estritamente ali, mas você consegue provocar de alguma forma, de certa forma, disseminar conteúdo também. Hoje vocês têm métricas, por exemplo, de negócios fechados por feira, então você vai incentivar, por exemplo, o feirante a ter uma estrutura de negócios fechados ali dentro, você consegue medir para levar isso para as discussões futuras da feira. Então, quando você for conversar com os parceiros ano que vem, você fala, olha, foram fechados tantos milhões aqui nessa feira. Então, traga a sua marca para cá também, que você vai conseguir participar desse ecossistema. Mas isso tem que vir um empurrãozinho ali para o feirante para ele ter estrutura para fechar o negócio na hora também, né? Essa é uma excelente pergunta também, porque a gente fica refém dos nossos clientes, deles abrirem esses números. E na sua grande maioria isso não acontece, né? Porque imagino que eles vão achar que nós vamos cobrar mais caro, porque vende-se muito. E até é um motivo de brincadeira interna, e até mesmo com os próprios clientes, né? Tem relação forte que permite esse tipo de brincadeira. Mas a gente também tem algumas iniciativas próprias para provocar exatamente essa necessidade dos números serem melhor expostos, por exemplo, para a mídia, para vocês, né? E a gente tem o que a gente chama de rodada de negócios, né? Onde a gente faz um trabalho prévio de mapear
quem seriam os grandes compradores de uma determinada indústria, né? E a gente traz alguns expositores, patrocinadores, e a gente provoca esses encontros numa rodada que vai durar no máximo 1 hora, 1 hora e meia, e ali a gente mensura. Eu vou te dar um outro exemplo. A gente chegou a rodar numa última feira na Abrafat mais de 22 milhões de reais de negócios gerados em 1 hora e meia. Esse número é auditado e a gente divulga isso oficialmente. Mas é 1 hora e meia de troca. E você imagina o que acontece durante 3 dias dentro de um pavilhão. É bastante coisa. Sem sombra de dúvida. E também vem a questão, às vezes o próprio cliente pode querer fornecer essa informação, o medo de um vizinho olhar e falar, mas o que o cara está fazendo diferente? E tem a própria... a gente participa de feiras e tem uma dificuldade também da própria mensuração interna, que é a seguinte: o negócio foi gerado com o contato da feira, mas leva N meses para fechar. E a gente sempre fica naquele esforço, o que eu posso fazer para conseguir fechar no balcão da feira? E aí, mas essa discussão a caçada de gato e rato eterna, né? De quanto você consegue enxugar esse prazo para conseguir tanto mensurar melhor, quanto trazer o payback para o quanto antes, né? Não, explorar a oportunidade, né? Explorar o investimento que está sendo feito. Acho que essa é a mensagem que fica, né? A gente tenta orientar ao máximo os nossos clientes, né? A gente tem o que chama de dia de expositor, né? Porque começa, inclusive, da forma de se apresentar, né? Os stands não podem ser fechados, os stands, na nossa humilde opinião, eles devem ser abertos. Você tem que trazer um ingrediente de hospitalidade, você tem que trazer equipe. Não adianta ficar sentado num sofá ou numa cadeira esperando o visitante, comprador entrar. Pô, como é que tá? Quanto que tá? O que você está lançando? Sabe, você tem que ter uma postura diferente. Então, acho que o trabalho nosso, né, o que a gente pode contribuir, a gente faz, que é a orientação de como participar, de como gerar negócios. A mensuração, a gente também não consegue ter tanto acesso, mas já começamos a discutir formas de contribuir também. Por exemplo, ontem mesmo eu estava numa reunião interna com um grande parceiro de negócios, né, um fornecedor parceiro de negócios. A gente criou uma metodologia própria e fizemos um teste na Feira Pet do ano passado. A gente colocou uma tecnologia de cada 10 pessoas que entravam no stand, 6 não foram atendidas. Então, a gente trouxe essa informação para o cliente, né? Você deve imaginar que ele ficou louco da vida, né? E aí ele está se preparando melhor para a próxima edição. Então, são coisas que a gente está começando a discutir no sentido de começar a ajudar também as empresas a mensurar melhor o retorno sobre o investimento que é feito, porque não é barato. A gente tem que reconhecer também, isso a gente fala com muita tranquilidade, é um investimento pesado. Sem dúvida. Né? E não é só com a Nuremberg Messe, né? É com o stand, é com o catering, receber os clientes, enfim, se você olhar a conta toda, acho que o nosso papel é fazer com que ele tire o máximo de proveito desse investimento. E a própria disponibilização da equipe está lá, não está fechando negócio Perfeito. Em outro lugar. E o que acontecia muito em feiras antigas, você contrata um pessoal terceirizado para fazer a recepção. Aí você não vai fechar negócio mesmo. Você contratou uma pessoa que não entende o seu negócio só para receber e dar o tchauzinho, não adianta. Você precisa ter gente real ali. Equipe comercial. Equipe comercial. Você está levando o seu escritório para dentro do evento durante 2 ou 3 dias. Eu brigo que é estratégia de guerra, porque os concorrentes estão lá, mas ao mesmo tempo todo mundo está lá. Exato. O mercado está em peso. O nosso negócio é ponto de encontro de indústria. Então a indústria vai. Isso não tenho dúvida, de novo, eu sou suspeito para falar, eu vivo isso há muitos anos, mas a força do nosso negócio é incrível. E principalmente quando o momento da economia não é bom, sabia? Eu já passei por algumas crises ao longo desses 20 e poucos anos, e sempre quando tem uma crise financeira, uma preocupação, o nosso negócio ganha mais força ainda. E é até curioso falar sobre isso, porque o cara está lá, vamos imaginar, o cara está lá Então o Brasil é um excelente mercado para isso. O cara está lá num ambiente ruim, né? Pô, eu tenho conta para pagar, como é que eu faço? Aí ele olha ali no calendário, daqui 2 semanas vai ter a feira, não é possível que só eu estou passando dificuldade. O cara vai levantar e vai visitar o evento, vai começar a trocar informação e vai gerar negócios. É impressionante a força do nosso negócio. Mesmo no momento de crise, ele tem uma necessidade de se reencontrar, de ver as pessoas, porque nós não estamos falando de um evento mensal.
tampouco um evento a cada semestre. Nós estamos falando de um momento, durante 3 ou 4 dias, que a indústria inteira se encontra. Então, é uma vez por ano. Então, ele ganha força, principalmente pós-pandemia. Né? De novo, não estamos falando de eventos semanais, quinzenais, é uma vez por ano, é o ponto de encontro do setor. E aí a nossa obrigação qual que é? Não é só trazer os principais fornecedores, as novas tecnologias estão sendo lançadas. Eu preciso atrair o público certo. Né? Então eu faço isso de que forma? Trazendo os expositores, trazendo conteúdo qualificado de atualização profissional, fazendo um evento à noite de networking, sabe, um jantar, uma premiação. Aí o cara olha para esse número de experiências e vai falar, pô, tenho que ir. Eu não posso ficar fora dessa. É isso mais ou menos o nosso mecanismo, né? A nossa forma de atuação. Maravilha, vamos bater esse papo aqui com o João Paulo Piccolo, presidente da Nuremberg Messe do Brasil, sobre o mercado de eventos, sobre o que está por trás disso que depois a gente vê como consumidor, expositor ou participante da feira e como esse mercado pilota os milhões de dólares que circulam no mercado de eventos no Brasil. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o João Paulo Piccolo, presidente aqui da Nuremberg Messe do Brasil, falando um pouco sobre o mercado de eventos, sobre como esse mercado se relaciona com os demais mercados e como a gente captura os públicos, de onde vem os negócios que se fazem ali, cumprindo a missão aqui do Você com Dinheiro, de trazer as pessoas que fazem, né, o mercado acontecer, o PIB brasileiro acontecer. E a gente estava até conversando aqui no intervalo, né, João Paulo, sobre justamente quais são os pilares que permitem a criação dos eventos. Você comentou muito bem da equipe que está por trás, né, e toca esse projeto, e das relações com os parceiros que fomentam isso. O que vocês internalizam, o que está dentro de casa, o que está fora, como vocês buscam um parceiro, as equipes de vocês, se vocês ficam juntos muito tempo, né? Como é que é a rotatividade nesse setor e, sobretudo, como vocês avaliam os parceiros externos, como vocês chamam esses parceiros externos, o que pesa ali na conta de ter alguém para... É uma relação de extrema confiança, né? Porque a partir do momento que a feira contrata vocês, ou que seja uma feira própria, né, o parceiro errado pode contaminar o trabalho de vocês. Como é que funciona toda essa dinâmica de orquestrar todos esses pratinhos? Não é fácil, né? É bastante trabalho, afinal de contas são 14 feiras, né? Para cada produto ou grupo de produtos, a gente tem um líder responsável, né? E aí para cada unidade de negócio também, né? E aí você tem as equipes de back-office, equipe operacional, marketing financeiro, enfim. Tem uma equipe, tem toda uma estrutura muito bem desenhada para tocar esses eventos. Né? E voltando para a questão dos parceiros, né? Acho que um parceiro importante que tem que ser destacado são os centros de exposições. Né? Lá fora, a gente é proprietário, que hoje está listado entre os 10 maiores e mais modernos do mundo. Fica na cidade de Nuremberg. Pra você ter uma ideia de dimensão, a gente está falando aí de uns 3 AMBs. Mas aqui no Brasil nós não temos o nosso próprio centro de exposições, né? E aí a gente tem que buscar um parceiro, porque esse é um elemento muito importante na realização de um evento, né? E a procura basicamente está alinhada à qualidade da infraestrutura, né? O nosso negócio é hospitalidade, é receber bem os nossos expositores e principalmente os nossos visitantes. E aí quando você olha para a qualidade da estrutura no país, em São Paulo, a gente tem uma parceria muito forte com uma empresa francesa que chama-se GL Events, né, GL Events, que é a empresa que começou as suas atividades no país pela a concessão do Rio Centro, né, e aí na sequência eles compraram uma empresa de feiras local lá no Rio de Janeiro, e aí eles começaram a fazer movimentos maiores e foi a concessão do governo do estado de São Paulo, o antigo Imigrantes, que hoje é o São Paulo Expo. Né, eles fizeram um investimento pesado, eles reformaram os antigos 40 mil metros, ampliaram mais 40 mil metros de exposição, criaram um edifício garagem. A gente faz hoje 90% do nosso portfólio dentro dessa estrutura, porque de fato é o que há de melhor no país.
E mais recentemente, agora eles pegaram da Prefeitura de São Paulo, né? Agora eles têm um novo AMB, que vai ficar pronto esse ano, em junho. Inclusive a gente está levando 2 iniciativas novas para lá, e estamos mudando dois eventos do São Paulo Expo para o AMB. Também vai ser coisa de cinema, a gente está muito feliz com essa iniciativa. Então esse é um parceiro que a gente olha com muita atenção, né, porque é o início de tudo, né, onde você vai montar o show, né, onde você vai receber os seus parceiros, os seus clientes, os seus amigos, né. E aí, descendo um pouco mais, né, a gente tem os fornecedores, né, você tem fornecedor de montadora de stand, sinalização, segurança, catering, né, e aí tem uma metodologia própria, né, um cuidado, uma atenção de realmente trazer o que há de melhor no mercado, né. Acho que soma-se a isso a experiência da equipe, né, a minha equipe, eu sou suspeito para falar, mas eu entendo que é o que há de melhor no mercado, né? Muita gente que está comigo há muito tempo, que vem de outras empresas, inclusive, com muita experiência e um olhar bastante profissional, responsável, maduro na escolha desses fornecedores, né? Que é fundamental. Você não pode ter um problema de segurança, né? Você tem que ter um provedor de segurança bastante capacitado. Da mesma forma, a limpeza. Ninguém quer entrar numa feira suja, né? Ninguém quer entrar no banheiro de uma feira com odores estranhos, correto? Então também você tem que ter um cuidado na escolha desse fornecedor. Enfim, entre outras milhões de coisas, tem todo um mecanismo, uma dinâmica, uma experiência que é colocada na mesa para a gente fazer esses eventos com excelência. E quais são as externalidades que impactam o evento? Então, primeira coisa, aqui no Brasil, concentrado em São Paulo é o portfólio. E segundo, quais são os outros fatores que vocês vão precisar alocar, equilibrar para fazer do evento um sucesso? Porque você pode ter um evento que a estrutura interna é fantástica, só que você não tem hotel para o sujeito ficar próximo. Né? Então, como é que vocês vão equilibrando esses 2 pontos externos ao evento em si? É bem difícil, principalmente quando envolve o setor público. Eu sou bastante crítico em relação a isso, e não tenho problema em falar a respeito. Eu também sou vice-presidente da associação, né, que representa o grupo de organizadores de eventos de negócio. Então, tem uma agenda política também na prefeitura, no estado de São Paulo, e um exemplo é o transporte público, né? O que a gente traz de pessoas de fora da cidade de São Paulo é um absurdo, né? Eu tenho gente do Brasil inteiro visitando nossos eventos, e eu não tenho apoio do setor público, e não é por falta de pedir, né? Então, eu sou muito crítico, eu aponto o dedo mesmo, eu ponho o dedo na ferida, porque falta um apoio, né? De novo, não foi por falta de pedir, de forma individualizada, através da Nuremberg Messe, ou em grupo, através da UBRAF, mas falta uma sensibilidade maior das autoridades nos ajudarem. Para você ter uma ideia, a gente tem que pagar uma taxa para o Detran, né, para a CET, que nada é feito e a taxa, cada ano que passa, fica maior, né? Então, é mais uma crítica que a gente faz a esse tipo de serviço, né? E o transporte público, né? Não tem. Então, o nosso trabalho é tentar, de alguma forma, encontrar um mecanismo para ajudar os nossos clientes a chegarem no evento. Transfer. Então, a gente tem que fazer um investimento pesado de transfer, saindo dos hotéis, indo para o pavilhão, ou saindo das estações de metrô, indo para o pavilhão, o fluxo de estacionamento, a entrada e saída de táxi, de Uber. Então, a gente tenta, com a nossa experiência e com o apoio nesse sentido do São Paulo Expo, né, da GL, ofertar uma qualidade melhor, mas ainda é muito precária se a gente olhar a estrutura que existe lá fora. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem hoje o centro de exposições, que eu mencionei, na cidade de Nuremberg, e você tem uma estação de metrô Messe. Na verdade, se replica em toda a grande cidade da Alemanha, né? Você tem a estação Messe Frankfurt, Messe Düsseldorf, Messe Colônia, Messe Munique, Messe Nuremberg, né? O metrô ele para na frente do pavilhão, né? Isso seria um sonho de consumo bem distante, mas se a gente tivesse esse tipo de apoio do setor público, seria incrível. Mas ainda a gente, dentro do Brasil, São Paulo ainda concentra muito desse fluxo. Sim. São Paulo, eu diria que está, acho que 80%, 85% dos grandes eventos acontecem na cidade. Você tem, sim, alguns eventos onde a indústria é muito forte em algumas regiões. Por exemplo, o mercado têxtil não é um produto nosso, mas tem uma feira muito forte que acontece no sul,
porque a indústria está centralizada naquela região, tem um polo muito importante, então o evento acontece no sul. A gente tem uma iniciativa do mercado de calçados, que é a Brazilian Footwear Show. A gente fez uma edição em novembro em Porto Alegre, porque você tem uma concentração importante da indústria calçadista naquela região. Então, depende muito do setor, da indústria, onde que eles estão posicionados, e ver se faz sentido colocar o evento nessa determinada região. Mas São Paulo ainda é, de longe, a melhor infraestrutura para realizar um grande evento. E como funciona... Você comentou que, eventualmente, durante a estrutura, você pode ter contratação de estrutura específica, você pode olhar, eventualmente, a parte comercial. Como a gradação do evento é feita para evitar, por exemplo, que uma feira não tenha fluxo de pessoas como o previsto? Que tipo de instrumentos vocês têm para auxiliar na concepção, no dimensionamento de um evento para ele ficar de um tamanho adequado, não ter uma superlotação, mas também não ter aquele espaço ali com a sensação de vazio, né? Tá. Trabalho prévio. Por exemplo, o controle de acesso, ele começa antes, pré-credenciamento. O profissional, para entrar nos nossos eventos, ele tem necessariamente fazer o credenciamento antes do evento. Ali eu já tenho uma dinâmica de quem vem e quem não vem, né, e a gente começa a se preparar melhor para receber as pessoas, né? Em relação ao estar vazio ou não, é um trabalho ainda mais prévio, né, que é as ações de marketing, né, e aí você tem várias frentes de atuação para trazer o pré-credenciamento de uma forma forte, né. Um indicador importante é o número de pessoas profissionais cadastrados antes do evento. Aí tem um mecanismo que a gente utiliza, que tem que ter um mínimo, né, para ter uma feira de sucesso. E assim a gente vai medindo os nossos investimentos de rede social, nosso banco de dados, a nossa inteligência de mercado. Enfim, são várias iniciativas que a gente faz para ter um evento que atenda aos interesses dos nossos clientes. Você consegue redimensionar conforme vai se aproximando da data do evento? Conseguimos. E contratação de espaço? Espaço é mais sensível. Assim, a gente tem um modelo de negociação com os pavilhões, a gente fecha, depende do produto, a cada 3 edições, um contrato de 3 anos ou um contrato de 6 anos, se a feira acontece a cada 2 anos, mas basicamente essa é a dinâmica que a gente utiliza. Eu já tenho contrato fechado para feiras até 2026, né? Na verdade até 2027, minto. A gente está assinando esse contrato essa semana, inclusive, porque tem que se preparar, né? É engraçado, o mercado de São Paulo, ele é carente de espaço. A chegada do AMB, né, o novo AMB, que chama-se Distrito AMB, vai mexer bastante no mercado, na indústria, porque você tem mais espaço disponível para novos entrantes, para novos players. Tem uma movimentação interessante que vai acontecer nos próximos anos e a gente está curioso para acompanhar isso. Por exemplo, eu pego um centro de exposição, tem diferentes pavilhões. É possível atuar com 2 eventos em paralelo ou geralmente a alocação de um impede o uso dos demais espaços e aí você acaba tendo que negociar com esses espaços também a exclusividade da data? Não, na verdade os pavilhões, com o passar do tempo e com a profissionalização da indústria, eles se atualizaram. Então, você tem, por exemplo, um São Paulo Expo, que são 80 mil metros quadrados, divididos em 8 halls. Então, você consegue fazer 8 eventos simultaneamente, né? Ou 2, ou 3, depende do tamanho do projeto, né? A mesma coisa está acontecendo agora com a AMB. Se eu não me engano, são 5 halls que eles estão reconstruindo lá. O Center Norte, ele tem alguns halls. Ele tem o azul, o branco, o verde, o vermelho e o amarelo. Então você consegue fazer 5 feiras também dentro do Center Norte. O Transamérica também são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pavilhões. Ou você faz uma grande feira, ou você faz 2 grandes feiras, ou você faz 7 feiras, enfim. Vai depender um pouco da tua habilidade, né, comercial, a tua capacidade de negociação para conseguir a data certa e o lugar certo para você fazer o teu evento. E nessa linha de data, local certo, e a própria infraestrutura você vai usar, tem a parceria com os operadores dos centros de exposição, mas existem algumas dores que costumam ser latentes nesse tipo de evento, que eu sempre escuto essas
discussões de como fechar os gaps. Por exemplo, dois grandes pontos de infraestrutura. A gente já comentou sobre transporte público, mas o próprio transporte individual. Então, chega no local como você vai parar carro ou se você vai de um transporte via aplicativo. O antigo Expo Imigrantes, agora São Paulo Expo, construiu aquele edifício garagem para complementar. Com as dificuldades que o edifício garagem traz, que aí você tem que navegar essencialmente de um edifício para o outro. Mas como é que foi essa troca? Então, eventualmente, a própria mudança cultural do sistema de transporte por aplicativo, se isso vocês acabam recebendo mais gente por esse canal, e outros tipos de infraestrutura, como, por exemplo, infraestrutura de rede celular. Como vocês têm tentado vencer isso, dado que, eventualmente, o profissional postar que está no evento torna-se cada vez mais comum, só que isso demanda mais banda e é cada vez mais difícil comportar tanto tráfego de dados em um local específico. A gente tem muito diálogo com o centro de exposições, e são serviços exclusivos de todos eles. Né? Eu não consigo atuar muito nessa frente, mas pela relação ser muito saudável, né, uma relação que eu entendo de muita parceria, a gente tem diálogos constantes, né? Se tem um problema, a gente senta na mesa com maturidade e tenta resolver. Então a internet é uma exclusividade do centro de exposições. Eu acho que a qualidade da internet tem melhorado muito, isso tem que ser destacado. O que não melhorou é o preço. O preço é alto, isso tem que ser dito também. Muito alto, eu puxo a orelha da turma, porque está demais. Né? Da mesma forma o estacionamento, né? Uma preocupação que a gente tem, porque todo ano cresce o valor, né? E começa a ficar pesado. Né? Isso vai interferir ou pode interferir na visitação dos nossos eventos. Então é diálogo, tem que conversar, tem que colocar o dedo na ferida, não tem muita mágica, tem que ter maturidade na relação e resolver os problemas. É um desafio, e aí eu imagino quanto impacta no próprio negócio de eventos, porque você está mordendo um pedaço do que é o orçamento de todo. Né? Então, às vezes, o ponto de internet, para quem está fora, né, chega a custar 20% do custo do stand é o ponto de internet, o que não faz sentido nenhum. Né? Mas algum. É mais do que o financeiro, né? É a experiência. Isso me incomoda também, sabia? A experiência ruim, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda demais, sabe? Porque você contrata o ponto... eu vou contratar o ponto físico ou Wi-Fi. Eu vou contratar o Wi-Fi, que você consegue usar outros dispositivos, só que o Wi-Fi não funciona. Aí você tem que ir para o ponto físico, você consegue usar um por vez, e aí vai a experiência ficando cada vez pior, né? Esse é um olhar que a gente tem, né? E tem que ser dessa forma, eu não consigo enxergar outro formato. Né, por exemplo, alimentação, né, os preços não podem ser tão altos, a opção tem que ser boa, né, se é alto tem que ser um bom serviço, enfim, são dinâmicas que a gente tenta ter ou manter com os fornecedores. Né, estacionamento também, caríssimo em algumas ocasiões, em algumas localizações, o acesso também não contribui, então o cara pode chegar na feira já irritado, porque demorou 1 hora para conseguir parar o carro, então são esses olhares que a gente faz, e tem parceria dos centros de exposições, não estou reclamando, são parceiros de fato, e a gente senta e tenta resolver com maturidade, ano após ano. Mas tem um limite de infraestrutura também, tem que ser dito. Infraestrutura, e aí a gente acaba caindo nisso, que a gente tem a concentração em São Paulo, os eventos tem poucos espaços, e aí a infraestrutura para cada espaço é limitada, você acaba caindo em gargalo, é inevitável. Acho que a mensagem que fica nós não estamos parados, de braços cruzados, olhando os problemas e não fazendo nada. Sabe? Tem muita gente séria no nosso mercado, tem muita gente competente na indústria, grandes empresas, não só a Nuremberg, como outras multinacionais, olhando para essas dores. Né? Eu acho que o mercado ele vem se transformando, é um mercado ainda novo, que nasceu na década de 70, e vem passando por grandes transformações. E eu acho que a chegada das multinacionais, alguns anos atrás, tem somado muito nesse novo olhar, nesse olhar mais profissional ao setor. E aproveitando que a gente está falando de transformações, olhando aí para próximos passos em 24, o que vem de novo na indústria, o que vem de evento novo, você pode contar para a gente ama os spoilers aí, então vamos aproveitar, né? Eu adoraria poder contar, viu? Não, a gente está num momento muito especial, eu estou na operação, vai fazer 8 anos, né, e a gente cresceu de forma muito importante nesses 8 anos, mesmo com uma pandemia no meio. A gente era, se eu não me engano, a número 6 ou 7 do mercado, hoje a gente é a segunda maior,
Na verdade, a gente é segunda, terceira, depende muito do ano, né? Porque os eventos são cíclicos, né? Então, tem ano que o concorrente é maior, porque ele faz o evento maior, tem ano que eu sou maior, então a gente briga um pouquinho nesse sentido, briga no bom sentido da palavra. Muita gente cresceu de forma orgânica, com novas iniciativas, com novas frentes de negócio, ampliando o leque de serviços para os nossos eventos, trazendo a Hyria, que é a empresa de conferência. Então a gente cresceu muito. Agora a gente chega numa agenda de crescimento inorgânico, através de M&A. A gente está com alguns projetos no pipeline, está avançando muito bem, né? Acho que se deve ao olhar de sucesso, né? Olhar da matriz em relação ao sucesso da operação nesses últimos 8 anos. Então, deve ter novidades, ainda não posso falar, mas eu espero que a gente concretize alguns negócios ainda esse ano. Tenho certeza que sim. Aí, conforme forem surgindo esses novos eventos, esses pipelines, você possa divulgar, vem aqui de novo, a gente vai chamando, fazendo esse convite para os novos eventos. Legal. Tenho certeza que tem bastante sinergia aí. Legal. E a gente está muito aberto a novas oportunidades, né? De novo, é uma equipe jovem, com muito gás, com muita vontade, com muita bagagem profissional, muita experiência, e tem aparecido com esse sucesso todo, com esse destaque que a gente está perante a indústria, tem aparecido muita oportunidade, né? Então, esse outro lado de eventos terceiros é um olhar também importante, né? A gente também já fechou muita coisa nesses últimos anos, passou a ser um business, passou a ser uma unidade importante dentro do grupo. Então, quem quiser fazer uma feira, quem quiser fazer um evento de conteúdo, quem quiser construir algo em conjunto, é só nos procurar, que a gente está super à disposição e abertos a qualquer iniciativa. Então, aproveitando, quem quiser procurar, quem quiser se informar um pouco mais sobre a companhia, ou até mesmo buscar essa parceria, por quais canais podem encontrar vocês? Nossas redes sociais, né, Nuremberg Messi, no site é nm-brasil.com.br. Maravilha. O site aí, as redes sociais, você ter as redes sociais assim de cabeça, fácil aí para lembrar também? @NMB Brasil. NMB Brasil. É Nuremberg Messi Brasil. Perfeito. Então, se o pessoal quiser acompanhar os conteúdos, seguir as feiras quando forem lançadas, dado que ele não pôde contar todas aqui, aproveita lá e segue as redes sociais. Legal. JP, muito obrigado pela sua participação, pelo papo, por trazer um pouco dessas novidades. Foi um prazer recebê-los aqui. Portas super abertas aí para novas rodadas. Quando quiser, venham novamente. Muito obrigado mesmo. E até uma próxima, lembrando que já estou cobrando quando tiver os eventos para lançar, tem que voltar aí para conversar com a gente. Eu que agradeço, bate-papo super agradável, e eu fico feliz dessa oportunidade que você me deu, explicar um pouquinho como funciona a nossa indústria. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, João Paulo, muito obrigado a Nuremberg Messi Brasil por ceder aqui a participação do João Paulo para esse bate-papo. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, com o intuito de trazer as pessoas que fazem, né, o PIB, o nosso mercado, a acontecer para esse bate-papo com vocês conhecerem um pouco mais o que está por dentro das indústrias, aprenderem um pouco de cada segmento e aprenderem o que pode contribuir para a sua carteira, para o seu portfólio, a se tornar um investidor melhor a cada dia. Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, justamente com essa finalidade. Vai ao ar aí de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário. Se você quiser saber um pouco mais como a Com Dinheiro pode ajudar o seu negócio, ajudar o seu investimento, visite lá www.condinheiro.com.br. Quer deixar sua dúvida, sua sugestão, seu comentário? É sempre muito bem-vindo, seu feedback é sempre super bem-vindo. Deixa lá uma mensagem pra gente em contato@condinheiro.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.